E um ponto importante, eu achei bem interessante, porque dúvidas vieram nesse sentido também, foi sobre controle de estoque. Então, uma coisa que assim, é muito legal de ver, né? Eu vejo muitas empresas que são recuperadas, que a princípio estavam ali com muita dúvida e tendo muita preocupação do tipo assim, nossa, eu não tenho dinheiro no meu caixa. Mas você vai ver o estoque da empresa, tá lotado. É potencial de receita, né? O que a gente chama de ativo circulante. Então, existe ali um ativo que é possível de virar dinheiro no curtíssimo prazo. E as empresas não controlam isso. Então, na classificação, por exemplo, quando a gente fala de gestão financeira especificamente, se eu fiz uma compra de um produto que vai ficar no meu estoque, é interessante que você tenha o controle desses produtos que estão no estoque e considere eles dentro do seu balanço ali como um dinheiro parado. Porque, nossa, eu não tenho nada no meu caixa, mas eu tenho bastante estoque, esse estoque pode ser vendido. E aí você pode usar diferentes estratégias para transformar o seu estoque em dinheiro, né? Você pode fazer promoção, você pode fazer vendas de kits, enfim. Você pode montar uma estratégia baseada no estoque que você tem aí. Então é bastante interessante de você acompanhar de perto o quanto você tem também no estoque. Tem uma pergunta pra te fazer. Por favor. Você que é uma pessoa mais velha, mais experiente. Diga, novinha. Não, mas experiência com gestão financeira, empreendedorismo, você tem bastante, não? Pode ser que sim. De onde você acha, aí Datafloss, tá? Datafloss. Que vem esse pensamento das pessoas, dos empreendedores, de acumular esse estoque? Sim, porque muitas pessoas fazem isso, né? Sim. Vou comprar e compro uma grande quantidade. E aí ficam com aquele acúmulo de produto. De onde você acha que vem isso, assim? Vem da falta de conhecimento sobre o comportamento de compra do cliente. E eu já passei por isso. Inclusive, eu tive um negócio, um e-commerce, há muito tempo atrás. Um e-commerce adulto. 18 mais. 18 mais. E só que era assim, era muito no início da internet, acho que foi 2005, 2006, eu acho. Muito, muito tempo atrás. Eu imaginei e-commerce lá naquela época que você ainda assistia. O que passava na TV nessa época? Bom, deixa pra lá. A gente formou um estoque, mas a gente tinha desconhecimento total sobre hábitos de consumo do público adulto. Então, que tipo de produto ia sair e tal. Quando você vai no fornecedor, e dependendo do segmento que você tem poucos fornecedores que você trabalha. Dependendo do segmento que você trabalha, você tem poucos fornecedores. E aí você cai na besteira de ir lá no fornecedor e aceitar algumas ofertas que ele faz. Então fala assim, leva 10 desse aqui, que eu faço um preço melhor, leva 20 daquele lá. Então essa falta de sabedoria faz você falar, pô, eu vou ter o quê? 80% de desconto nesse item aqui, mas o fornecedor, ele só quer te vender, na maioria das vezes. Né? Ele não está muito preocupado. Ele sabe que aquele produto ali não tem uma saída grande. Então, o que ele está fazendo? Usando exatamente uma estratégia. Ele tem um estoque e ele está usando a estratégia de vender o estoque dele com uma margem talvez zero, mas transformando aquele ativo ali que está parado num ativo mais líquido que é o dinheiro. Né? Então, a falta de conhecimento sobre hábito de compra dos clientes é o que leva muitas vezes as empresas a acumular o estoque. Outra coisa que é muito, muito, muito comum, se você trabalha com estoque, pelo amor de Deus, e não tem um controle de estoque, é agora que você precisa fazer o controle de estoque. Tudo que entra e tudo que sai do estoque, quanto você tem no estoque. Parece básico, né? Mas toda empresa que eu entro, que tem estoque, eu vejo isso acontecer. Falo assim, onde que está o inventário de vocês, do estoque? Tá desatualizado, a gente atualizou em janeiro. Mas, cara, é novembro. Sim. Como isso? Então, a seriedade com o fluxo de caixa tem que ser a mesma com o controle de estoque. Então, é necessário que você entenda sobre o seu estoque, que você tenha na ponta do lápis, à mão, quanto você tem ali no seu estoque. Então, falta de conhecimento de maneira geral, tanto interno sobre o que eu tenho no meu estoque, quanto externo. Tem um caso interessante. Eu também tenho um caso para falar depois. Aqui do Granato.
a gente atendeu uma das maiores empresas que vende bebida. Eu me lembro. Né? E aí, o modelo de negócio dessa empresa era franquia de distribuição. Né? Então, o que acontecia? A distribuidora a franqueadora queria vender bebida para a distribuidora. E não se preocupava muito como estava o estoque da distribuidora. Então, quando a gente começou esse trabalho, e foram algumas unidades que a gente fez, a gente chegava até a unidade para colocar o Granatum lá e já olhava o estoque físico. Assim, no visual já dava para ver uma cidade com poucos habitantes, um galpão cheio de caixas e caixas de bebida. Muitos deles não tinham o controle e confiava que a franqueadora, que era quem oferecia a bebida, já ia fazer esse controle de compra. Então, mais uma vez, independente do tamanho, né, porque eu vi isso acontecer numa gigante, o controle de estoque é um ponto delicado, sensível e que a gente viu acontecer aqui como sendo um dos motivos das unidades que eram franqueadas quebrarem, fecharem as portas. Então, cuida do seu estoque aí também, além do fluxo de caixa. Certo? Certíssimo. Diga o caso. Não, eu como sempre vou trazer meus amigos, né? Minha família, eu jogo na mesa. Eu tenho muitos amigos, tá, gente? Eu vou falar de um... Eu acho que já até comentei sobre esse meu casal de amigos, que eles têm uma marca de roupa, né? Já trouxe algumas vezes aqui pro Granatum. Não aqui pro Granatum Cast. Mas, às vezes, você falou muito sobre esse controle, né? E sobre essa resistência. Eu tenho 2 grandes amigos, a gente é amigo há muitos anos, que tem uma marca de roupa. Eles vendem no Brás. Já até convidei eles pra virem aqui, mas ainda não aceitaram. Ô, louco, bicho. E aí, o que acontece? Eles faziam o controle de estoque manualmente. Eles vendem pro país inteiro. Então, eles compram... tem umas costureiras, né, ali locais, fazem as roupas, depois vendem pela internet. Aí, primeiro, eles tinham uma resistência enorme com a internet. De vender pela internet, tal, porque eles vendiam no Brás. E a gente falava, não... vai pra internet e tal, e uma baita resistência. E eles faziam o controle de pedido manualmente. Manual. Minha amiga, tipo, uma das CEO, sei lá, fazia o controle do que tava sendo vendido, tirava uma foto, mandava pro pessoal do time por WhatsApp, o pessoal fazia o envio, aí dava um ok, ela riscava, esse era o controle. E a gente falava sobre o sistema, e aí o marido dela falava, não, mas é caro, não, mas é complexo, não, mas vai dar trabalho. E foi um processo de convencimento enorme. Como se não fosse um investimento. Como se não fosse um investimento. Só que você perde muito tempo. E até o controle de entradas e saídas, ele fazia tudo manual. Às vezes no final do mês ele sentava, porque ele também gostava de ter essa sensação de controle. Mas isso não é um controle, isso é uma baita desorganização. De fazer esse fechamento no final do mês. Ele ficava, tipo, perdia um sábado e um domingo fazendo aquilo. E hoje eles estão muito bem, ele já tem um sistema de pedido, de estoque, e estão vendendo pelo Instagram, e assim, horrores, atingindo ainda mais públicos, assim. Mas no começo, para eles aceitarem, entenderem essa necessidade, foi muito difícil. E a gente batia na tecla. E uma outra amiga minha, gente, a gente ajuda. Uma vez a gente fez uma pasta no Drive com os produtos, porque ela mandava para as pessoas, olha, isso aqui que eu tenho em estoque. Aquilo foi revolucionário, era tipo assim, uma pasta no Drive, que pra gente é uma coisa super simples, mas o quanto você olhar para esse negócio é importante, assim, e eles foram aprendendo na dor, foram muitos anos nesse processo de dor, de batendo, e agora eles estão até trocando o sistema de estoque, porque o que eles usavam já não faz mais sentido, assim. E isso é muito... Ai, um pelinho voou na minha cara. Desculpa. Isso é muito real. Assim, a gente tem do nosso lado empreendedores que acabam sofrendo. E aí eu falava muito assim, ela falava, não, mas a gente vende bem, a gente tem um lucro, tem isso, tem aquilo. Eu falava, mas, amiga, o quanto, às vezes, o seu negócio pode ir muito mais longe se você tiver esse tipo de acompanhamento. Sim, e eu gosto de falar isso, né? Se você não tem o controle, como que você sabe que você tem lucro? Sim, é muito na base do... Tipo, não, como que você sabe que você tem lucro? Não, o meu extrato tá positivo, então... Mano, lucro não é isso, ok? Falaremos de lucro em algum outro momento, mas lucro não é isso. Lucro é o que sobra depois de um baita de um rolê da grana toda. E esse rolê, ele pode ser contado, por exemplo, na DRE, por exemplo. E aí, falando sobre papel e caneta, eu entendo
que papel e caneta para fazer controle de estoque, controle financeiro, é melhor do que nada, mas é pior do que qualquer coisa. Já falei isso antes. Já falou isso, né? É verdade. Então, assim, você, cara, não consegue de jeito nenhum fazer uma planilha ou contratar um software. E hoje a gente tem... o Granato é extremamente acessível, né? Para as pessoas terem. Hoje não consegue ter, pode usar o papel e caneta, mas já tenha em mente que é a pior opção que você vai ter de fazer esse controle. Certo?